Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Curto e Grosso. E hoje vou falar de religião, essa coisa que muita gente também não gosta de debater. Mas, como eu sou treteiro, eu, eu acho esse tema muito importante para a sociedade, eu vou comentar ele aqui. Mas eu quero deixar uma ressalva. As pessoas se interessando ou não pela religião, isso não torna elas necessariamente melhores. É possível sim haver ateus de uma ótima índole e religiosos extremamente ignorantes. Porém, eu observo algumas características que muitas vezes as pessoas culpam demais a religião por crimes cometidos na história humana. Sim, muitos muitos atos vis e cruéis foram cometidos em nome da religião. Mas devemos lembrar sempre que existe um contexto histórico. E o contexto histórico não pode ser usado apenas quando ele reforça os nossos ideais. Eu não sou contra as pessoas defenderem uma bandeira ou um ideal qualquer. Eu só quero que elas o façam de maneira digna e justa. Então, vamos começar explicando o que é religião. Bom, o termo vem da palavra latina religione. Então, significa algo próximo de religar o ser humano a algo divino. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, a religião não necessariamente está atrelada a um deus específico ou a um grupo de deuses específicos. Porque desde a época dos homens das cavernas já foram encontradas práticas de cultos rudimentares. Apesar de não ter um culto todo definido com entidades e coisa e tal, já havia um sistema místico ali. Se ele enterrava, se eles enterravam o ser humano, é porque eles esperavam alguma coisa do pós-mortem. Então, a religião existia mesmo antes da escrita e mesmo antes da civilização, como nós a conhecemos. Então, se ela é tão antiga e foi tão essencial assim para a humanidade, será que ela é mesmo tão ruim? Porque parece um pouco estranho, né? Porque nossa capacidade filosófica, teorias como darwinismo, o ateísmo e coisa e tal, pregam, não que eu seja contra eles, tá bom? Mas o que acontece? Pregam que a religião seria algo nocivo ao ser humano e que o ser humano estaria melhor sem elas. Mas eles vêm de um pensamento lógico que nós adquirimos, íamos a partir de milênios, eles adquirindo conhecimento, mas o nosso conhecimento foi adquirido com o passar do tempo e com a nossa a melhor ou a capacidade de transmitir informação. Porque se nós aprendemos alguma coisa, mas não conseguimos passar para gerações futuras, então esse conhecimento é perdido.
Então, o que houve necessariamente não é só uma evolução tecnológica, mas uma evolução na capacidade de transmitir informação. Então, o que nós somos hoje não somos necessariamente mais inteligentes ou mais sábios do que os povos antigos. Nós apenas nos comunicamos de forma mais eficiente. E também os antigos, eles estudavam muitas coisas ao mesmo tempo. Nós sabemos cada vez mais sobre cada vez menos. Então, se eu for comparar o conhecimento astronômico de um astrônomo de hoje com de um sacerdote egípcio ou um filósofo grego, obviamente o astrônomo vai dar um banho em todos eles. Mas se eu perguntar de filosofia, de medicina, de biologia, eles é que vão dar um banho nele. Entende? Então isso é relativo. Então essas questões, se estamos evoluindo ou regredindo, é questão de opinião. E tudo depende de um ponto de vista. E vai depender do nosso referencial. Se nós usarmos a nossa cultura judaico-cristã como referencial, as culturas pagãs vão parecer erradas. Se usarmos a cultura pagã como referencial, muita coisa cristã vai parecer errada. E o mesmo vale para o ateísmo ou qualquer outra filosofia que você queira pregar. Então talvez o problema não seja necessariamente na filosofia em si, mas sim na nossa capacidade de lidarmos com o diferente. Mas e todas aquelas guerras, aquelas coisas que aconteciam, que são descritas no livro da história? Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo o historiador, ele não sabe de tudo. Ele trabalha com base em documentos. Documentos que ele só tem como avaliar direito se eles são de fato daquela época. E mesmo assim ele pode estar errado. Mas ele não... se a informação é de alguns séculos atrás, até há como fazer uma pesquisa melhor e ver se a informação está correta ou não com outras fontes. Mas se é uma informação de milênios atrás, todo mundo que presenciou isso já está morto há muito tempo, e você só tem este material, você não tem outra fonte para comparar, então a história só pode trabalhar a partir daquele documento. Isso é uma incapacidade técnica do historiador. Então o historiador ele trabalha com base em documentos, mas se ele não tem como averiguar se a informação do documento é verídica, porque muitas vezes não temos um ponto de partida, um ponto de referência. Por exemplo, os celtas, por exemplo, nós sabemos muito pouco sobre a cultura celta. Porque pouquíssimos celtas sabiam escrever. Os celtas mais eruditos eram os druidas. E os druidas acabaram antes mesmo da sociedade celta desaparecer. Então, é muito difícil avaliar com certeza o que é aquele povo. E outra, é um erro nós julgarmos a cultura do passado com valores de hoje. Você gostaria que um cara do ano 3000 viesse aqui dizendo que jogar na sua cara, que você,
que nós poluímos o meio ambiente, que nós matamos uns aos outros, que nós matamos por dinheiro, que nós brigamos por futebol, que ele já venceu tudo isso, que a sociedade dele ele evoluiu e coisa e tal. Você achar esse cara um pedante, né? Tá bom, então volta para ser o mundo perfeito e me deixa em paz. Provavelmente é isso que você diria para ele. Então, eu não sou contra você defender o seu ideal, mas defenda de forma justa, não negando os erros daqueles que você defende e também valorizando o que o outro tem de bom, porque até mesmo no diferente tem algo de bom. Entendam? Uma coisa, todas as sociedades do mundo tentaram perpetuar o seu modo de vida. Tentaram preservar a sua cultura. Só que ninguém consegue competir com o tempo e com a morte. E tudo nesse mundo tem um início, meio e fim. Só que as pessoas têm um medo do novo. O novo assusta. Mesmo que o novo pareça ser melhor, a pessoa ou não tem garantias. Mesmo que digam, olha só, cara, eu vou criar uma sociedade de paz aqui e você não vai precisar nem de governo. Ah, peraí, não vou precisar de governo? Não vai precisar de polícia também não. Não vou precisar de polícia, mas peraí. Então quem vai defender a minha casa caso eu venha a ser atacado? Não, cara, mas vamos trabalhar a partir do amor, e da compreensão. Tá, mas e se o cara não for amoroso comigo? Entende? Então, muitas vezes, as pessoas, como diz no filme Matrix, as pessoas se tornam tão dependentes do sistema que vão lutar para defendê-lo. O que eu quero dizer aqui é que certo e errado são conceitos abstratos e que mudam de povo para povo, de pessoa para pessoa e de tempo para tempo. E às vezes temos que ter a maturidade de perceber quando o nosso estilo de vida acabou. Eu, por exemplo, sou Rosa Cruz. Mas se a Rosa Cruz acabar, eu não vou tentar reviver a Rosa Cruz. Sabe por que não? Nós trabalhamos com base no trabalho de outras pessoas. É assim que o ser humano faz. Nós confiamos no trabalho uns dos outros. Só que se eu fosse o último Rosa Cruz do mundo e eu não tivesse nenhum documento da Rosa Cruz comigo, as pessoas dependeriam só da minha palavra. Eu seria uma espécie de messias para essas pessoas, porque elas dependeriam só da minha palavra. Entende? Então, mas o que você... Então você é a favor ou de nada? Não, olha só. Eu tenho a minha visão espiritualista. Quando me perguntam qual é a minha religião, eu digo o seguinte: eu não preciso de uma religião para ser melhor. Mas eu também não sou ateu. Por quê? Eu reconheço que existe para mim existe uma força maior, porque eu tive experiências pessoais com isso. Mas eu não me digo o dono da verdade. Quem
achar que eu é só uma alucinação da minha cabeça, isso é um estado alternado de consciência, por mim tudo bem. Você tem direito de ter a sua opinião. Agora, o que eu percebo aqui no Brasil é uma dificuldade de diálogo. Como assim? Como eu já disse em vídeos anteriores, o brasileiro não sabe lidar com o diferente. E ele não sabe receber críticas. Se alguém critica algo que ele gosta, ou algo que ele defende, ele automaticamente joga um defeito na cara do outro. Mas espera aí, vamos parar para analisar. Será que a crítica que o outro me fez é válida? É verdadeira? Então, tomem muito cuidado com isso. Porque a religião pode tanto nos tornar melhores como nos transformar em monstros. E ela em si não é boa ou ruim. Ela vai ser o que você fizer dela. Entende? Agora, você não é obrigado a concordar com o outro. Eu mesmo discordo de muita coisa na cultura judaico-cristã. Mas eu discordo em alguns pontos. Mas eu concordo que ela é melhor do que a minha própria visão em outros. Entende? É isso que eu tento passar para as pessoas. Apesar de eu discordar dessa visão, eu reconheço que tem coisas boas nela. Eu, por exemplo, eu gosto um pouco mais da cultura viking. Mas como assim? Você é Rosa Cruz? Rosa Cruz são vikings também? Não, pera aí. Vou explicar. A Rosa Cruz é feita de livres pensadores. Então eles aceitam pessoas de qualquer ideologia e de qualquer religião. Porque justamente eles pregam essa liberdade. Desde que você respeite o outro Rosa Cruz, você não está errado em discordar deles. É por isso que eu gosto da Rosa Cruz. Mas não necessariamente eu concorde com o ideal Rosa Cruz em tudo. Eu discordo do ideal Rosa Cruz em alguns pontos. Mas eu tenho obrigação de respeitar todo e qualquer Rosa Cruz, os lá dentro. Não é nem por questão da Rosa Cruz em si, mas respeitar o ser humano que está lá. Entende? Então, se quiserem, depois eu faço um vídeo específico sobre a Rosa Cruz, explicando para vocês o que ela é. Mas, voltando ao tema, sempre houve na história da humanidade um confronto entre liberais e conservadores. Sempre, em qualquer nível, em qualquer escala, em qualquer grupo social. E nunca na história da humanidade um povo tratou o outro como igual, ou como superior, ou como inferior, em maior ou menor grau, mas nunca como igual. Entende? E mesmo que ele pregasse a igualdade, muitas vezes quando alguns povos pregam a igualdade, quando olhamos com clareza os seus atos, muitas vezes esses atos não condizem com esta filosofia. Mas então o que acontece? Por que
Se as religiões pregam algo bom, algo divino, então por que as pessoas continuam assim? Bom, eu posso dar o exemplo das leis que temos aqui. Existem as leis de trânsito para evitar acidentes, para fazer uma ordem. Mas não é a existência das leis de trânsito que evita que as pessoas atravessem fora da faixa ou passem por cima do sinal vermelho. Então, muitas vezes não é a existência de uma lei que vai impedir a pessoa de fazer algo errado. Muitas vezes, uma coisa que eu critico aqui no Brasil é justamente o excesso de leis. Nós não precisamos de mais leis, precisamos fazer com que essas se cumpram. E com a religião é a mesma coisa. Então não é porque ela prega uma coisa e as pessoas fazem outra que necessariamente ela é ruim. Você tem que analisar o que ela diz, isso é ruim, ou ela diz algo bom e as pessoas fazem algo ruim. Entende como é complicado isso aí? Mas, de fato, o que acontece? Algumas religiões têm uma certa facilidade para diálogo e outras não. Por quê? Por exemplo, no paganismo, até os deuses têm qualidades e defeitos. Então nada é perfeito no paganismo, tudo é dual. Então um pagão vir a cometer um erro não é necessariamente algo abominável do ponto de vista religioso. Por quê? Porque até os deuses têm uma ética relativa. Cada um dos deuses tem um sistema, tem uma visão diferente. E as pessoas acabam adorando aquele deus com que ela se identifica mais. Espartanos, que eram guerreiros, adoravam mais Ares, porque ele era um deus severo, violento, sanguinário, o que para um guerreiro espartano, que devia conquistar os outros à força, era o deus mais necessário para eles. Mas não significa que os espartanos não adorassem ou respeitassem os outros deuses, que fossem mais pacíficos. Apenas adoravam mais o deus que cabia mais à sua necessidade. E mas isso não é um jogo de interesse? Mas a humanidade é assim, é uma troca, sim, até em ideais supostamente superiores, alguém vai sair ganhando alguma coisa com isso. Sempre tem. Toda medida que você toma, há uma consequência, há uma reação. Isso é natural do ser humano. Então, o que eu quero dizer é que não existe necessariamente uma verdade absoluta. Verdade é questão de ponto de vista, justiça também. E tomem muito cuidado com aqueles que se dizem messias, avatares, justos e coisa e tal. Isso cabe a mim também. Por quê? Filosofias como essa foram usadas por Hitler, por exemplo. Sim, por Hitler. Também foram usadas por Constantino, por Alexandre.
por várias pessoas na história da humanidade que foram considerados de certa forma, em maior ou menor grau, tiranos. Mas o problema é, se você assume que o mal está no outro, você pode criar uma reação contrária. Como assim? Por exemplo, o uso do véu no mundo islâmico é considerado abominável segundo os padrões de vida ocidentais. Porque aqui no Brasil, as mulheres têm direito de se vestirem como quiserem. Então parece uma coisa extremamente machista, do nosso ponto de vista. Então, do nosso ponto de vista, a mulher não tem valor nenhum no mundo árabe. Mas se formos comparar como nós tratamos as nossas mulheres e como eles tratam as mulheres deles, talvez nós não estejamos tão melhores assim. Eu não estou dizendo que você é obrigado a concordar com o ato de chicotear a mulher por ela ser acusada de adúltera. Eu também acho isso um ato de violência injustificável. Mas o problema é, observando a sociedade brasileira, onde tem muitos ataques às mulheres feitos pelos próprios parceiros em casa. Então, apesar de aqui a mulher ser mais respaldada pela lei, isso não dá a ela necessariamente mais segurança. E outra, nas leis islâmicas, o que, por exemplo, é permitido o casamento de um homem com várias esposas. Do nosso ponto de vista, isso também é machista. Sim, eu concordo com isso. Só que o que ele dá para uma, ele tem que dar para todas. Não é só dinheiro, não é só vestidos, como também em atenção, amor e até sexo. Sim, se ele não der essa atenção igual para todas, o homem que está errado. Então ele não pode se casar com um número maior de mulheres do que ele pode suprir. Mas e aqueles caras que têm dezenas ou centenas de mulheres? Você acha que ele consegue dar conta de todas? Bom, eu acredito que não. Provavelmente não. Eu acho que seja bastante impossível isso aí. Mas eu não posso dizer para aquela mulher que ela se separe do marido dela por causa disso. Porque, embora eu acredite que ela estaria melhor com mais direitos, eu não posso obrigá-la a exigir esses direitos. Entende? Isso eu vou botar num vídeo sobre o feminismo depois. Então, mesmo que você queira ajudar, ajuda é uma coisa que se deve dar quando é solicitada. E devemos reconhecer que não somos os donos da verdade. E que muitas vezes, tentando ajudar,
podemos piorar a situação. Ah, mas você enrolou, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que é justamente isso, é que é tudo relativo. Você sempre vai ter um ponto de partida. Se você usar a Bíblia como seu instrumento de partida, então quem usar a Torá, quem usar o Alcorão, quem usar o Dhammapada vai parecer errado na sua visão. Do mesmo modo que qualquer um que use os outros também vai parecer errado na visão. Na visão deles você também vai parecer errado. Ah, então não existe justiça? Você acredita que não existe justiça nesse mundo? Vamos lá. Eu acredito sim que possa existir a verdade e a justiça absolutas. Só que, se elas existirem, não é garantia de todos a aceitarem como verdade e justiça absolutas. Porque nós humanos, muitas vezes só enxergamos o que nós queremos enxergar. Entende? Eu sei que é duro dizer isso, mas nós só enxergamos o que nós queremos enxergar. Então, eu não posso obrigar vocês a estudarem o outro lado. Eu não posso obrigar o cristão a estudar sobre o satanismo, não posso obrigar o judeu a estudar sobre o cristianismo, não posso obrigar ninguém a fazer nada. Mas eu posso aconselhá-los a fazê-lo. Por quê? Ah, mas isso aí não geraria uma dúvida ou uma embolação na cabeça da pessoa? Sim, há esse risco sim. Só que esse risco também acontece se a pessoa ou se focar no próprio livro dela. Olha só quantas interpretações diferentes temos da Bíblia cristã. Não é uma confusão danada? Então, e outra, eu peço que vocês pesquisem o contexto histórico das coisas, mas pesquisem de verdade. Pesquisem todos os lados. E depois emitam a sua opinião. Não entende? Se você pesquisou, se você é cristão, mas também leu a Torá, você leu o Alcorão, você leu os apócrifos, você estudou o hebraico e mesmo assim continua cristão, beleza, cara, você não está errado comigo em nada. Agora, se você pega um livro escrito traduzido e do escrito reunido ido por um império que até perseguia aqueles que você diz e ser os seguidores de seu Deus. Se você reconhece que ela pode ter sido adulterada, então me desculpe, mas permanecer nisso aí seria comodismo. Ah, então eu não quero estudar, isso aqui me basta e coisa e tal. Beleza, você tem esse direito. Mas aí você não vai ter um bom poder de argumentação. Qualquer pessoa que tenha lido os textos originais em hebraico, grego ou aramaico vai te dar um banho. Isso não quer dizer necessariamente que você vai deixar de ser cristão. Deixar de ser cristão ou não vai ser escolha sua. E o mesmo vale para qualquer outra religião. Eu uso mais o cristianismo porque o que acontece? Ele é o mais difundido aqui no Brasil. Então acaba sendo o tema mais interessante para a maior parte do povo. Mas isso vale também para qualquer outra religião.
pesquise o que o outro quer dizer, o que o outro realmente quer dizer. Agora, saiba aceitar uma crítica. Vocês têm todo o direito, por exemplo, os cristãos têm direito de achar um absurdo o povo hebreu ter supostamente sido escravizado no Egito Antigo. Só que o problema é, a religião egípcia não fala nada do Deus hebreu, eu e seu povo. Mas eu vou ser honesto com vocês. Eu não vou fazer propaganda enganosa. No mundo antigo, era comum o ato de reis não contarem as suas derrotas nem as suas falhas. Então, é possível, sim, que os egípcios tenham escondido fatos como o de José ter sido o governador no Egito, ou do Deus hebreu eu ter humilhado as tropas egípcias. É possível, sim. Mas também é possível que os egípcios estavam vivendo a vida deles e os hebreus a vida deles. Os egípcios estavam pouco se lixando para a cultura hebraica. E também é possível que os hebreus nem tenham passado por ali. Mas então, se não tem nenhum fundamento histórico para embasar isso aí, então não teria problema nenhum a gente simplesmente retira o que está errado na Bíblia? Não é tão simples assim. Por quê? A abertura do Mar Vermelho foi um dos maiores milagres descritos na Bíblia. Uma das maiores demonstrações de poder do Deus hebreu. E se os cristãos reconhecerem que isso não aconteceu, porque se o povo hebreu nunca passou pelo Egito, então não tem como o êxodo ter acontecido. Eles não têm como ter fugido do Egito se eles nunca passaram pelo Egito. Para os ateus ou para os cientistas, pode parecer uma ignorância a pessoa não querer pesquisar a história por comodismo ou para manter a sua fé íntegra. Mas a coisa não é tão simples assim. Se eles reconhecerem que esse grande milagre de Deus não aconteceu, as pessoas vão começar a se perguntar quais outros milagres de Deus não aconteceram. Então, aí vão se perguntar, para que ser cristão? Entende? O mesmo vale para as posturas da igreja quanto ao casamento gay, quanto ao aborto. Por quê? A Bíblia condena tudo isso. Recentemente, o Papa disse que Deus ama a todos e que não é o fato de ser gay que vai necessariamente levá-lo para o inferno. Só que tem um porenzinho aí. Os livros de Levítico e Apocalipse fazem uma menção bem clara do seguinte: que o homem que se deitar com outro homem como mulher, ou seja, fazendo um ato sexual, certamente morrerá. E em Apocalipse
diz que ficarão, um dos grupos que ficarão fora do céu são os afeminados. Então conclui-se que os gays não vão para o céu, segundo a concepção cristã. São atos abomináveis aos olhos de Deus. Mas então, se esses versículos geram tanta polêmica, por que não retiram? Eu vou explicar por que eles não retiram. A coisa novamente não é tão simples assim. Um dos grandes pecados mortais que a pessoa não pode cometer, caso ela cometa, é condenação direta para o inferno sem chance de salvação, é retirar ou pôr qualquer coisa da palavra de Deus. Ou seja, se as pessoas considerarem que a Bíblia é a palavra de Deus, então retirar ou pôr qualquer coisa na Bíblia é um pecado mortal passível ao inferno sem chance de salvação. Então, muitas vezes não é que o cristão não queira mudar, ele tem medo de mudar. Entende? Então, eu compreendo que o gay se sinta ofendido com isso. Mas eu também compreendo o medo que o cristão tem de mudar. Porque entre acreditar na igreja e acreditar em Deus, no que a palavra, entre aspas, a palavra de Deus diz, muita gente prefere acreditar na Bíblia. E se a Bíblia diz que isso é errado, então isso será errado para essa pessoa. Agora, eu não posso fazer uma comparação injusta. Como assim? Eu gosto muito da cultura viking. Eu acho que a cultura viking era mais desenvolvida do que a hebreia em muitos pontos. Por quê? Havia mais igualdade social. Na verdade, muitos desses direitos das mulheres que elas acham que são novos, na verdade são direitos que ela está reconquistando. Que são direitos que ela já tinha no mundo antigo, mas que foram perdidos com a expansão das 3 religiões abraâmicas. Direitos como o divórcio, direito de ser sacerdotisa, direito de ser rainha, eram comuns em muitas sociedades pagãs. Mas quando se tornaram cristãs, muitas vezes através da força, esses direitos foram perdidos. Agora vamos lá. Eu acho que a sociedade viking é superior à sociedade hebreia neste ponto. É a minha opinião. Mas vocês têm direito de discordar. Por outro lado, os hebreus são superiores à cultura viking em outros pontos. Como assim? O viking, ele vivia num ambiente totalmente, quase inóspito, a maior parte do ano. Era muito frio, muito gelado. Ele tinha que caçar animais de grande porte para sobreviver. E ele tinha que muitas vezes saquear outros povos para obter lucro. Isso é correto? Claro que não. Se eu sou contra o roubo, pegar o que não é meu, então não é por gostar
da cultura viking que eu vou apoiar os atos de vandalismo e saques cometidos pelos vikings. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu não posso apontar o dedo na cara do viking porque existe contexto histórico. Eu não posso julgar a sociedade viking com a ética e a moral atual. Não é justo. Além do mais, porque os vikings já morreram há muito tempo e eles não podem se defender. O mesmo vale para os hebreus e os cristãos e vários outros povos do passado. O que podemos debater são as suas ideologias e deve ficar nisso, um debate saudável de ideias. Mas eu confesso que isso é bonito na teoria, mas é difícil de ser implantado na prática. Eu mesmo já perdi a paciência algumas vezes e reconheço, isso é errado. Mas o que acontece? Se eu olhar a cultura viking do ponto de vista cristão, então o viking vai parecer sempre errado. Mas se eu tentar deixar um pouquinho o ideal atual de lado e tentar entender a cultura viking pelo viking, pegar uma fonte viking e perguntar para alguém da Asatru ou da Templos o que era um viking, eu vou ter uma informação um pouco mais confiável do que é um viking. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você perguntaria a um corintiano o que é ser palmeirense? Não, né? Porque o corintiano quer vencer e o Palmeiras é o seu principal rival. Então, dificilmente o corintiano vai reconhecer os méritos do Palmeiras. Assim como o palmeirense dificilmente vai reconhecer o mérito do corintiano. Então, o que eu aconselho para você? Se você quer saber o que é o Corinthians, pergunte ao corintiano. Se você quer saber o que é o Palmeiras, pergunte ao palmeirense. Compare o que os dois disseram eram para você e tire a sua conclusão. O mesmo vale para a religião. Eu não posso usar a ética de uma para julgar a ética da outra. Mas o que não me impede de aderir, para mim, uma ética que eu goste. Eu, por exemplo, sou espiritualista. Eu não me considero religioso. Eu estou apto a mudar a qualquer momento em que alguém me provar que eu estou errado. Só que o problema é, eu não sou uma pessoa muito fácil de se lidar e também conheço muitos contextos históricos da coisa. Então, se alguém tentar passar para mim em que algo é lindo, maravilhoso, perfeito, eu vou pesquisar para ver se isso aí é realmente lindo, maravilhoso e perfeito. E se eu achar um errinho nisso aí, eu vou dizer para a pessoa, olha, isso aí não é lindo, maravilhoso e perfeito. Pode ter muita coisa boa, mas também tem o seu lado ruim. Mas não necessariamente para humilhar essa pessoa, para tentar fazer ela ser mais humilde. Essa é a minha intenção. Fazer com que as pessoas tentem se entender. E que elas sejam honestas. Façam a sua propaganda, mas façam de maneira honesta. Se você é católico, seja católico, mas assuma que você invadiu a terra dos outros.
que você tomou a terra dos outros, que você roubou os outros, que você escravizou muita gente. Se você é protestante, reconheça que a sua igreja não existiria sem a Igreja Católica. A sua igreja é filha da Igreja Católica. E, na verdade, Lutero não queria formar uma nova igreja. Ele só queria reformar a Igreja Católica. Ele não conseguiu. Por isso, ele se separou. Mas a intenção dele não era romper com a igreja. Era apenas reformá-la. Então é isso que eu quero que as pessoas façam. Propaguem as suas ideias, debatam, mas debatam de forma honesta, de forma íntegra, falando das qualidades e os defeitos de cada um. Entende? Eu já me prolonguei demais. Eu não quero fazer com que esse vídeo seja pedante, mas esse é um tema que eu não posso tratar de forma resumida, porque é um tema extenso, é um tema complexo que exige um estudo maior. E eu não sou o dono da verdade. Eu já estive errado várias vezes em minha vida e vou continuar errando enquanto eu estiver vivo. Então, quem vier para mim e mostrar que eu estou errado, beleza, eu vou até agradecer a você, porque você me fez evoluir. Obrigado, você me mostrou onde eu estava errando. Agora, talvez isso não seja uma tarefa fácil, porque se o que você considera errado for um ideal enraizado em mim, em uma coisa da minha própria essência, confesso que vai ser difícil mudar. Eu não sou perfeito. Mas é isso que eu quero que as pessoas entendam. O mundo não é perfeito. O mundo é feito de pessoas, e pessoas têm qualidades e defeitos. Podemos passar a vida toda jogando merda no ventilador, ou cada um pode se aceitar como é e tentar criar um mundo melhor para todos. Só que para isso é necessário que sejamos humildes. Que cada um de nós possa reconhecer: olha, irmão, eu errei com você, mas às vezes você também errou comigo. Digo, será que nós não podemos chegar a um acordo aí? Entende? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Eu não sou contra ser cristão, não sou contra ser ateu, eu não sou contra ser islâmico, mas saibam aceitar as críticas. E também propaguem as suas ideias, mas propaguem de maneira honesta, assumindo os erros cometidos no passado por pessoas do seu grupo.